Salve, meus bons, tranquilidade total? Hoje vamos analisar o tipo de Nen do cavaleiro mais complexo e temido do santuário, Saga de Gêmeos. Vamos destrinchar a dualidade e a genialidade desse personagem para descobrir qual o seu tipo de Nen. Não esquece de já deixar o like e se não for inscrito, se inscreve aí para se tornar mais um membro da nossa comunidade. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Nascido em 30 de maio, Saga nasceu sob o signo de Gêmeos ao lado de seu irmão Canon, ambos com um cosmo poderoso que logo chamou a atenção do atual grande mestre do santuário. Entretanto, a história vai mais a fundo. Junto deles caiu também um terceiro bebê, este que seria uma sombra, Lemur, a estrela do infortúnio, enviado por Ker, a deusa do destino e serva de Hades. Esse espírito maligno se fundiu com o bebê mais velho, Saga, e plantou a semente de sua personalidade sombria, amadurecendo no fundo de sua psique à medida que Saga se desenvolvia. Saga se tornou um cavaleiro de ouro admirado pela sua pureza, quase um deus entre os homens. Mas com o tempo, a voz de Lemur cresceu dentro dele, dividindo sua alma e o levando a cometer atos hediondos. Matou o grande mestre do santuário e assumiu seu posto. Tentou assassinar Atena ainda bebê e manipulou o santuário por anos. No entanto, também demonstrou arrependimento, honra e um desejo real de redenção, tirando a própria vida ao fim da saga do santuário em busca de expiação pelos seus crimes. Essa dualidade o torna um dos personagens mais intrigantes e profundos da obra. No quesito de personalidade, é difícil definir exatamente, pois o espírito de Lemur já influenciava ele desde pequeno, então podemos dizer que o Saga é um conjunto de personas que se assemelha ao que vemos em pessoas com dupla personalidade, que mudam completamente seus comportamentos, fisionomias, trejeitos e, no caso do Saga, até mesmo técnicas de combate. Como a persona de Saga, temos que sua personalidade apresenta traços mais éticos, calmo, justo, protetor, sendo extremamente inteligente e estratégico e com um forte senso de justiça e altruísmo. Já como Lemur, vemos que ele é extremamente manipulador, cruel e obsessivo, frio, paranoico, ardiloso e com um prazer em dominar e destruir, um verdadeiro sádico. Indo para os poderes, nesse quesito Saga é considerado o mais completo entre os Cavaleiros de Ouro e, dentre seus golpes nomeados, podemos destacar Outra Dimensão, onde o Saga distorce o espaço-tempo e envia o inimigo para uma dimensão paralela. Sem ajuda externa ou sem poderes telecinéticos, o alvo deste ataque fica vagando eternamente em uma dimensão vazia. Explosão Galáctica, esse aqui é sem dúvidas o golpe mais poderoso da obra. Ele é comparado ao Big Bang, né? Uma energia semelhante a essa, com um poder destrutivo absurdo. Satã Imperial, esse golpe ele é usado apenas quando o Saga está na persona do Lemur, e vem a ser um controle mental absoluto, suprimindo a vontade da vítima e deixando-a extremamente agressiva, como foi o caso do Cavaleiro de Leão. Além disso, ele ainda possui telepatia, capacidade de gerar ilusões em larga escala, como o labirinto da Casa de Gêmeos, telecinese, controle remoto da sua armadura, como também demonstrado quando ele conjura o labirinto lá na Casa de Gêmeos. Saga em questão de combate opera em todas as camadas, física, mental, ilusória, espiritual. Mas para definir o seu tipo de Nen, vamos à avaliação de sua personalidade. Vemos que como Saga, ele é paciente, honesto, leal, com um senso estratégico e racional, se colocando à frente das necessidades dos outros ao ponto das pessoas o encararem como uma divindade na Terra. Aqui vemos características muito fortes da manipulação. Na verdade, eu diria que o Saga gabarita todos os quesitos. Na parte da argumentação, vemos por diversas vezes no mangá ele questionando se de fato é a melhor escolha para suceder o posto de Grande Mestre. Sua evolução, apesar de rápida, foi contínua, ele sempre reserva um tempo para treinar, mesmo após ser considerado um dos cavaleiros mais poderosos juntos com Aiolos de Sagitário. Ele sempre foi precavido, escolhendo sempre evitar o confronto a menos que fosse necessário. Como demonstrado quando aprisionou seu próprio irmão Canon, Saga também por muitas vezes se demonstrou preocupado com as pessoas, sendo extremamente empático. E por fim, ele segue até o fim com qualquer objetivo que tenha traçado para si, mesmo que esse objetivo seja a redenção ao preço de sua própria vida. Já na persona de Lemur, vemos uma necessidade de sempre manipular as pessoas e uma extrema desconfiança, usando bastante a distorção de fatos. Ele age com bastante cautela e frieza, um comportamento até que paranoico. Vemos aqui que Lemur apresenta características marcantes de duas categorias, transmutação e conjuração. Eu particularmente acredito que ele vai pender mais para o lado da conjuração,
pelo fato de que a inconstância de sua persona vem da dualidade com o Saga. O Lemur por si só, ele é bem resolvido, ele engana, ele oculta suas reais intenções, só que com um propósito lógico e racional. E isso requer muita frieza de sua parte. Ele não muda seu ponto de vista com facilidade. Eu diria que desde que ele foi criado por Kerr, ele só teve esse objetivo, corromper o Saga e matar Athena, tendo falhado em ambos, mas sempre se mantendo constante a esses objetivos. E por isso eu acredito que Lemur por si só seja mais voltado para a conjuração. E qual a conclusão então? Bem, o Saga é um manipulador, com a capacidade de transitar para a conjuração, quando na persona do Lemur. É um caso raro de nem instável, baseado em condições emocionais e que eu diria até que parasitárias. Entretanto, o personagem Saga ele é um conjunto de características únicas. Individualmente falando, Saga por si só, a personalidade Saga, é um manipulador, enquanto a personalidade de Lemur é um conjurador. Mas aqui eu vou destacar um ponto interessante. Temos então que Lemur, ele originalmente é um espírito que influenciou essa personalidade maldosa do Saga. Podemos dizer que Saga, de fato, sempre teve essa predisposição para a maldade, haja vista a dualidade que permeia os cavaleiros da Casa de Gêmeos, como a gente pode ver em exemplos do passado e até do futuro. O lance aqui é que Lemur ampliou e deu poder a uma esfera da psique do Saga que poderia nunca ter se desenvolvido, mas por ter sido potencializado pela presença do espírito, a gente vê que enxergando dessa ótica, eu diria que a especialização é o campo real do conjunto completo do Saga, porque a gente tem nele aqui o carisma, a independência e obstinação para com seus objetivos, a tendência à liderança destacada quando ele foi cogitado como próximo mestre do santuário, a capacidade de atrair pessoas ao seu redor e, apesar disto, não vemos o Saga manifestar uma predilência ou um laço muito forte a alguém. E justamente aqui, no conjunto geral do Saga, eu diria que, em sua totalidade, o seu NEM é especialização. E no universo de Hunter x Hunter temos um paralelo curioso, que seria justamente a irmã do Killua, a Luka Zodic, e a sua outra, por assim dizer, personalidade, a Nanika, que seria uma relação semelhante à do Saga e do Lemur, uma entidade espiritual externa, dividindo, parasitando o mesmo corpo. Mas no caso da Luka é uma relação um pouco mais amigável, e no caso do Saga é uma relação mais extrema, uma vez que o Saga ele não associa seus atos hediondos a uma personalidade externa, ele entende que o que ele faz ali, enquanto como Lemur, são seus atos de algo maligno que reside em si, mas ele não associa ao Lemur, Ele se culpa inclusive muito por isso. Então faz bastante sentido essa dualidade de Nen, haja vista a bipolaridade de personalidade que é o que define o Saga. Agora vamos imaginar como é que seria o Hatsu do Saga em Hunter x Hunter. Nós temos que, em suas habilidades de criar ilusão e dimensões inteiras, são prioritariamente de conjuração. Não é difícil imaginar que ele seria capaz de criar ilusões perfeitas, tais como a do Kurtup, lá da Trupe Fantasma. E indo além, ele poderia infundir seu NEM em objetos e dar propriedades diferentes a eles com um pouco de transmutação. Por exemplo, fazendo com que algum objeto assuma a aparência e as propriedades da sua armadura de ouro e se mova como se fosse ele mesmo. Quem sabe até mesmo lançando ataques poderosos como as suas outras habilidades. A gente pode até imaginar ele impondo algumas condições, como por exemplo, enquanto o alvo acreditar que está em um labirinto, as manipulações lá dentro vão ter a mesma efetividade de habilidades como se fosse o próprio Cavaleiro de Gêmeos. Uma forma simples de sair do labirinto seria que você se cegasse, tivesse uma grande percepção ou simplesmente ignorasse o labirinto atravessando ele, Isso aí quebraria a ilusão e já destruiria a habilidade por si só. Mas convenhamos que a nossa mente consegue ser extremamente convincente e, tomando como exemplo a Galeria Fantasma do Kurtup, que são ilusões extremamente realistas, Saga conseguiria gerar um labirinto ilusório tão real que essa possibilidade nem sequer poderia passar pela mente de quem caísse nele. E antes mesmo de quem cair no labirinto tentasse sair, ainda existiria a chance da armadura com todas as habilidades do Saga enfrentar os invasores desavisados, que teriam que, além de lutar contra uma ou mais conjurações do próprio Saga, ter que tentar sair do labirinto ilusório. Mas não para por aí. O jogo mental do Saga ainda tem uma carta secreta, o Satã Imperial. Podemos imaginar que ele projeta uma parte de sua aura para possuir inimigos e o deixar em um estado de fúria berserk, ao comando do próprio Saga. Mas a gente também pode idealizar que essa técnica só seria efetiva quando ele tivesse na personalidade do Lemur. Dessa forma, a gente teria assumindo uma nova personalidade no corpo do Saga, mas adquirindo também uma nova técnica.
Outro golpe assinatura seria a explosão galáctica. Seria a conjuração e emissão de uma energia explosiva tão destrutiva e potencial que a gente pode até imaginar só aquela clássica rajada de energia intensa. Só que com o nome Explosão Galáctica dá para imaginar que seria algo extremamente poderoso, algo bem fora de série. E se ainda assim nada disso funcionar, ele ainda teria mais uma cartada, que seria a técnica Outra Dimensão. Dá pra gente imaginar, né? Ele se impondo uma série de condições e quando ele atingisse esses quesitos, né, uma dimensão paralela surgiria e o oponente poderia ser lançado lá sem chance de retorno. Talvez, quem sabe, se o oponente tivesse alguma técnica de teleporte semelhante ou um outro exorcista de Nen fosse até aquele local lá e conseguisse abrir a dimensão paralela, mas assim, é praticamente um checkmate essa técnica. Conclusão: Saga é um personagem extremamente complexo em Cavaleiros do Zodíaco e seria igualmente insano em Hunter vs Hunter. Seu Nen seria perigoso, instável, porém versátil e extremamente poderoso. Um verdadeiro desafio para qualquer oponente, seja em embate direto ou mental. Mas e aí, você concorda com essa análise? Acha que ele seria de fato um especialista com dualidade em conjuração e manipulação? Ou ele seria um ardiloso transmutador com diversas condições únicas? Comenta aí embaixo. E já aproveita para comentar qual o próximo cavaleiro a aparecer aqui. E claro, não vai esquecer de deixar o like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com aquele amigo da Casa de Gêmeos. Valeu de verdade pela sua atenção e fui!